Uma coisa que a gente precisa aprender é que a nossa vitória, ela começa a partir do momento que nós recebemos a palavra de Deus. Quando você tem a palavra de Deus e você crê nela, ali começa a sua vitória. Ali começa o seu triunfo sobre o seu adversário. Da mesma forma, quando você duvida do Senhor, quando Deus te dá a palavra e você duvida, ali inicia a tua derrota. Ali o inimigo começa a ter já vantagem sobre a sua vida. Então, a sua vitória, ela começa, ou seja, ela inicia a partir do momento que você tem a palavra de Deus, que te garante que Deus vai agir na sua vida, que Deus vai operar na sua vida, que Deus vai fazer por você aquilo que Ele promete no nome de Jesus. Vamos lá para o Salmo de número 56, deixa marcado aí que a gente vai voltar. Salmo 56, nós vamos observar aqui uma posição que Davi ele toma diante da palavra de Deus. E por isso que eu digo que a nossa vitória, ela tem início quando nós recebemos a palavra de Deus e nós cremos nela. A partir do momento que você tem a palavra de Deus, você se assegura nela, se você guarda a palavra de Deus no seu coração e você confia nela, ali você começa a triunfar sobre o teu adversário. Aí vai dizer da seguinte maneira, Salmo 56, versículo de número 4, primeiramente, diz assim: em Deus louvarei a sua o quê? Palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer o quê? A carne. Então aqui o salmista ele diz: em Deus eu depositei a minha confiança. Ele diz assim: eu louvarei ao Senhor pela palavra que Ele me deu. Ou seja, por que o salmista se alegrou tanto quando ele recebeu a palavra de Deus? E por que ele decidiu louvar a Deus? Porque ele sabia de algo que às vezes nós não sabemos, que a nossa vitória tem início quando nós recebemos a palavra de Deus em nossas vidas. Quando ele recebe a palavra de Deus na vida dele, ele começa a se alegrar, e ele começa a louvar a Deus, a engrandecer o nome do Senhor. E aí ele declara: em Deus coloquei a minha confiança. Ou seja, eu jamais deixarei de confiar em Deus. Vou continuar confiando no Senhor, acreditando em Deus, e eu creio que nada pode me fazer a carne. Lembrando que antigamente a luta do salmista era contra carne e sangue, ou seja, ele lutava contra exército de carne. Hoje a nossa luta é contra os principados e potestades. A nossa luta hoje é num plano espiritual. Então nós não precisamos temer o que o inimigo nos ameaça fazer. Quando o adversário vem contra você e começa a te ameaçar, se você tem a palavra de Deus na sua vida, você já tem garantia de vitória. Você tem que louvar a Deus pela palavra que o Senhor tem te dado. Só que o problema é que muitas pessoas, quando são confrontadas pelo adversário, pressionadas pelo inimigo, elas esquecem da palavra do Senhor e dá crédito para o adversário. É onde o inimigo começa a ter vantagem sobre ela. O inimigo às vezes ele pressiona a pessoa o quê? A duvidar. Ele vai e fala assim: você não pode, você não consegue. Quem vai te ajudar? Está difícil para você. Olha, o seu problema complicou. Agora quem vai te tirar dessa situação? Nós vemos claramente que o salmista toma uma posição diante da pergunta. Ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor. E qual é a sua resposta para o teu adversário? O que você vai responder para o teu inimigo? O que você vai responder para o teu adversário? Você vai concordar com ele e dizer que você não consegue, que você não pode, que você não vai sair dessa situação, que são muitos os seus problemas e que são demais para você? Ou você vai entrar em concordância com a palavra de Deus, vai louvar a Deus pela palavra que Ele tem te dado e partir para cima do teu inimigo? Ele diz: eu louvarei a Deus pela palavra que Ele me deu. Eu vou agradecer a Deus com louvores. Eu vou honrar ao Senhor com louvores, porque Ele me deu uma palavra de vitória. Ele falou algo ao meu coração que me faz um vencedor, que faz de mim uma pessoa campeã, mesmo diante dessa adversidade, mesmo diante desses problemas. E nós já temos a palavra de Deus. Talvez você diga assim: pastor, eu estou cercado de problemas, cercado de adversidade. Os meus inimigos me cercam hoje. Eu olho para um lado é problema, olho para o outro é problema. Eu estou como salmista, eu elevo os meus olhos para o monte, elevo os meus olhos para os meus problemas,
E aí eu me questiono, de onde vai vir o meu socorro? Quem vai me ajudar? Mas uma coisa que você não pode esquecer é que Deus é o teu socorro. Ele é o teu ajudador. Não se esqueça da palavra que o Senhor tem te dado. Sobre todas estas coisas, o que você é? Mais do que vencedor. Você já tem a palavra de Deus, a qual você pode louvar ao Senhor. Meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor diz que sobre todas essas coisas, sobre todas essas adversidades, eu sou mais que vencedor. O Senhor me garantiu a vitória. O Senhor afirmou no meu coração pela tua palavra que sobre tudo isso que eu estou enfrentando hoje, eu sou mais do que vencedor. Então é isso que você tem que crer, acreditar.